Salve comunidade, salve família. E aí? Tamo sem base, mas vamos de beatbox. Não dá nada, aqui é só favela, todo mundo unido. Fortalecendo nossas ideias. Quem não conhece vai conhecer agora. O crescimento e a força de expressão nós não pode deixar escapar. A favela está surgindo, do gueto está surgindo, ouvindo nosso som, porque cê dói, estourando aos poucos, os limpando os pós. A favela está surgindo, sem marcão, lembra que está caindo a voz do povo, ressurgindo, cacarrão, submergindo, anarquismo, insurreição, favelado, revoltado na revolução. É uma forma de liberdade nas rimas, liberdade nas expressões e ideias. O núcleo anarco-rap, mano. É um movimento de transformação do próprio rap. Talvez seja uma nova vertente, não sei se realmente é uma ruptura, mas eu acho que é um movimento que está em conjunto com a própria transformação do rap no geral. É uma união forte que abala o sistema de um jeito que só eles vão saber. Eu sou da nova escola, tô chegando aí, ó, no rap aí, ó. Dito que os mano numa proposta e num ideal diferente, mano. Sabemos de onde viemos e onde queremos chegar. A insurreição da favela está prestes a estourar. Como um rastilho de pólvora, a revolta caminha. Percorre todo o subúrbio e o favelado conspira. Hoje a tendência é formar um movimento anarco-rap. Fazer um bagulho mais para expandir, envolver vários outros grupos, para somar com nós na mesma ideologia, porque a luta nossa é a mesma, então por que não se unir? É que a nossa proposta mesmo é um mundo onde cabe vários mundos, né? Um mundo de diversidade. Onde a gente luta contra o racismo e o preconceito, os direitos de todos, a igualdade social, o direito social de todo mundo, entendeu? Quando surge algo novo, é sempre, não vou dizer combatido, mas é sempre muito questionado, entendeu? Porque tem que ter muito proceder, entendeu? Pra constar no punk, pra entrar no punk, pra estar no anarquismo, tudo isso aí tem que ter muito proceder, que senão todo mundo sabe que não aguenta, né? A pressão é bem forte, né? O pessoal foi muitos questionamentos, né? Isso foi com várias causas, entendeu? Você vai questionar racismo, você vai questionar o machismo, e aí o pessoal às vezes tem uma pessoa que está levantando a bandeira, não vamos defender ideias, vamos fazer coisas contra o machismo no nosso meio, contra o machismo. A pessoa, mas no nosso meio não tem, é a mesma coisa do rap, a gente precisa fazer isso daí. Um núcleo anarco-rap, mas não precisa disso, pra quê? Aí tem nossa organização, a gente gosta de rap também, né? E aí o núcleo anarco-rap vem trazer uma ideia de dizer que precisa sim, né, cara? Que tem algo pra se valorizar e lutar a favor, né, meu? É importante juntar os meios de luta social e popular, né? Então o núcleo é justamente por isso, né? Já pra fazer essa união de quebradas, né? O punk tem o hardcore, tem o punk rock, né, cara? Tem uma porção de elementos, assim como a ideia, o visual também é um elemento, né? O anarquismo é um elemento, né, cara? E o hip hop é a mesma coisa, né, cara? Tem o MC, tem o b-boy, né, cara? Tem o DJ, tem o grafiteiro, né? Vários lugares, assim, os punk e os rap sempre teve junto. Às vezes, nem sempre como organização, mas sempre lado a lado, assim, né, cara? Desde criança. Eu cresci nesse meio aí como punk, junto com o pessoal do hip hop, os b-boys, os rappers. O movimento hip hop também assim tá ligado à contracultura, né, cara? E assim, a contracultura ela pode estar ligada em várias ideologias alternativas, né, cara? E o anarquismo é uma arma de luta, né? Esse fator aí do rap possuir, tá criando essa característica nova e se ampliando, que é o rap anarco-rap, é um fator extremamente positivo, né, e necessário, assim, diria eu, para estar propagando a ideia anarquista, né, dentro da cultura hip hop, de associação, né, porque se a gente não tomar essa postura de social, de anarquista mesmo, a cultura hip hop vai acabar sendo cooptada pelos meios neoliberais, né, como já está sendo, pelos meios preconceituosos, como está tendo associações, né, dos elementos com outras culturas que acabam perdendo a característica do hip hop essencial, né, que é social. Pra dar uma novidade também no anarquismo, né? Uma coisa mais atual, né? Que
também acaba sofrendo várias barreiras o rap, né, dentro do contexto revolucionário, né, por vários vícios sociais aí que o pessoal interpreta mal, né, de uma forma geral, né, porque na verdade aquelas pessoas estão contextualizando a sua realidade, né, a sua vivência, a sua ideia, tudo isso daí, né, e porque se você não for falar daquilo que te agride, e agride muito, né, você pode até falar, você pode questionar o machismo, vários autoritarismos aí, porém, sentindo na pele é muito mais fácil você estar falando, né? Então as pessoas acabam no rap, muitas vezes, contextualizando diversos assuntos, e com o anarquismo junto, dá uma nova força para esse lance, né? Dá uma nova ideia, a ideia cultural que traz do anarquismo várias coisas, firmezas, autogestivas aí, né? De organização, né? Elimina alguns vícios, não desconsiderando o rap em si, né? O hip hop, né? Mas o anarco-rap acaba tendo essa função. Essa questão aí, cara, da aproximação da cultura punk, assim, da concepção punk, na verdade, e do hip hop, assim, vem desde a raiz, assim, dos dois, né, cara? O rap tem as suas raízes e tal, nos beats, na questão quando os jamaicanos foram para os Estados Unidos, começaram a mostrar a mixagem de base e tal, aquela coisa louca de cortar um pedaço da música e repetir. Vários caras aí pegaram essa referência e criaram uma manifestação musical hip hop, que foi o Afrika Bambaataa e outros caras e tal. Mas antes disso aí, a raiz tanto do punk quanto do rap, não só na concepção, mas parte cultural, sempre teve uma proximidade. Assim, algumas bandas, o pessoal diz punk, na verdade não é punk, mas assim, que teve referência para que influenciou as ideias punks, na verdade, as pessoas com as atitudes influenciaram o punk e influenciaram o hip hop hoje. Então, por exemplo, uma banda muito conhecida, The Stooges, é uma banda que da década de 60 que surgiu, e ela sempre teve uma conexão, muita gente não sabe, ela sempre teve uma conexão com o pessoal da periferia, com o pessoal do movimento Black Power, com o pessoal que estava próximo do movimento Black Power, mas que fazia som, né, cara? Então o pessoal que fazia o funk na época, tem uma banda que chama Funkadelic, que é um cara que chamava George Clinton, é um cara que fez uma parceria muito fodida com esses caras, com The Stooges na época, os caras trocavam som, trocavam base, trocava vários bagulho, e a The Stooges e outras bandas tiveram conexão com esses caras, e os caras apresentaram uma visão nova, uma reflexão nova, uma diferença musical, assim. Isso influenciou pra caramba no som dos caras, tem muita gente que não liga essa ideia aí. E então desde essa época, assim, a banda The Stooges influenciou as ideias punks, e o Funkadelic e outras bandas que foram surgindo também na época foram influenciando o que é o rap hoje, assim. Então desde esse começo já teve essa parceria aí cultural, né? Mais pra frente teve outros exemplos, a banda Bad Brains, que é considerada um dos primeiros pioneiros do hardcore e tal. Os caras eram músicos de jazz, foram num som de uma banda que chamava Sly the Family Stone, que é uma banda de funk na época, dos anos 70. E aí, tocou o Bob Marley lá, os caras viram o Bob Marley chapando, dando as ideias, paz de amor e criticando, os caras pagaram pau, falaram, vamos virar rasta, vamos fazer um som. Os caras se converteram ao rastafarianismo e inventaram hardcore, assim, né? Então, tipo, totalmente baseado, influência da cultura negra na época musical, né? E que o reggae também influenciou pra caramba no que seria o hip hop hoje, assim. O punk, na verdade, desde a cena musical, ele já tinha proximidade com o pessoal da época que nem era rap, que eram os funks e tal, o pessoal black. Então, acho que tem uma história muito louca nisso aí. O anarco-rap, cara, como eu tinha dito até, essa questão do anarquismo, cara, muito próximo do hip hop, assim, acho que sempre foi, da cultura hip hop em geral, não só do rap. E porque é uma coisa que vem assim dessa questão de você lutar, de ter valorização de você como enquanto cultural, assim, enquanto étnica, enquanto periferia, enquanto luta, enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. É uma juventude que surge no mesmo local, no Bronx, tá ligado? Junto, né, cara? É um movimento de rua, contracultural, e surge da mesma maneira, né, cara? Uma juventude que precisava dar uma resposta a um sistema opressor que oprimia demais essa juventude. Então foi assim que surgiu, tá ligado? O movimento hip hop um pouco depois formou, né, mano, uma característica, aí, né, mano, depois teve toda uma transformação, aí os caras se assumiu como hip hop, e
o movimento punk já foi uma coisa que foi rotulado, né, cara? Foi para separar o povo, parte dessa juventude que era mestiço, branco, né, cara? Eles queriam colocar como se o punk fosse um movimento cultural de branco e tal, e separou, criando esse rótulo. E depois também, isso daí surgiu para também estagnar, né, cara? E depois, assim, o punk e o rapper depois se unem de novo diversas vezes por diversos lugares, por afinidade da rua, né, cara? Da sua necessidade de lutar, que o punk tem sua necessidade de lutar, o rapper também. Esses são dois movimentos contracultural mesmo, da cultura massificada, né, mano, burguesa e tal. Então ele surge na ideia de romper com essa massificação, né, cara, com esses vícios social e tal, tanto um quanto o outro, né, cara. E essa é a nossa afinidade, é política pura, né. A situação social da época era geral para todo mundo, né, cara. Todo mundo que morava na periferia, que era jogado para os guetos, tanto os mexicanos, os indígenas, os negros e outras minorias sociais na época, sempre conviveram sempre lado a lado na mesma condição social. E no estouro, cara, da necessidade de lutar, isso sempre influenciou todo mundo. E a manifestação punk, ela surge numa época assim, onde tá tendo um monte de crise na Europa, o pessoal se influencia pelas crises, se influencia pelas lutas, e estoura também dos Estados Unidos, espalha para o mundo inteiro. Então tá todo mundo evoluindo e se envolvendo nessas coisas ao mesmo tempo. Só que praticamente sempre caminharam juntos, a diferença é que nunca pararam para prestar atenção. Assim. E uma certa época, principalmente no final dos anos 80, foi que o pessoal começou a olhar um para o outro e se ver diferente. Assim. O pessoal começou a olhar e perceber que tinha muita proximidade, assim. Nos Estados Unidos teve muitos exemplos, né, cara? O pessoal que fazia baile, tem na Europa, tem várias bandas que surgiram, The Clash, os caras foram totalmente baseados na história do pessoal levava, que o Bob Marley levou lá pra Inglaterra, o cara pagou um pau e se influenciou nisso aí, começou a cantar ideias e tudo. Então espalhou para o mundo inteiro essa ideia de proximidade e o pessoal percebeu que a manifestação punk e a manifestação da cultura negra em geral, antes do rap, mas já chegando no rap, no caso da música, assim, e já chegando no rap para se construir a cultura hip hop, que é mais ampla, sempre teve essa proximidade, assim. E hoje, com o surgimento da discussão do anarco-rap, com isso, cara, a gente percebe que as pessoas apenas olharam para o lado e perceberam melhor quem estava correndo lado a lado. Tipo assim, já existiu várias aproximações, tá ligado? De anarquista com o pessoal do rap e tal, né, cara? Mas assim, o pessoal do rap também tem sua linhagem, tem sua linhagem política e tal. Mas tem alguns caras que lutam por um ideal muito parecido dos anarquistas, né, cara? Que é falar de liberdade, né, cara? Ele quer sair daquela prisão do sistema mesmo e tal, se libertar. Isso sim é a aproximação do rap ao anarquismo, né, cara? Porque assim, rap não é hip hop. Hip hop é linhagem política. Rap é música de contestação, buscando segmento político, né? É quase que igual e tal, né, cara? Alguns têm algumas tendências e outros têm outras tendências. Agora assim, aqueles que se assumem anarco-rap, a linhagem é o anarquismo. E assim, a proximidade mais fácil dos anarco-rap foi através dos punk, né? Porque os rappers, até mesmo aqui no Brasil, quando se aproximou dos punks, eles tomou um caráter mais político e tal. É muito fácil, assim, é uma proximidade assim, milimétrica do anarquismo com qualquer movimento que cresce e nasce como na periferia, sob pressão, um movimento que cresce sob pressão, sobre a desigualdade, que cresce dentro desse meio da desigualdade, que é fruto de tudo isso aí, desigualdade, de repressão e tal. Vai esperar mais o quê? Para escolher um lado e defendê-lo. A periferia está se organizando, se unindo, se formando. Enquanto anarcopunk, o anarco-rap pra mim é a forma de expressão forte que a gente tem hoje, né? Do anarquismo dentro do hip hop, que na minha opinião é uma puta evolução, né, meu? O núcleo em si já é uma união de anarcopunks com rappers. E a ideia do núcleo é divulgar pro movimento hip hop a ideia do anarquismo.
gente não pode ficar fantasiando a cultura gringa de bagulho de bling bling, de dinheiro, de mulher, de carro do ano. Tem aqueles caras que não bate de frente como rapper mesmo, acho que vai mais pelo dinheiro, pensando em ganhar dinheiro e tal, mas a gente não liga pra isso, o que a gente quer mesmo é ver o nosso próximo de pé, na igualdade, que nem a gente, como muitos por aí. Não tô de bocado, tô de chevette, família CDR, a banca é só favela, os loucos no porão, na humilde, não na vela, chega, representa, não teme nem gela, aqui a narco-rap, strike na sua panela. Eu creio que a arma é o papel e a caneta, um bom ouvido, uma boa mente, e boas palavras, e sempre consciente. Quando ele vem pra renovar, para evoluir talvez assim, ou então para perceber que algo tá apático, ou então tá atrasado, ou então tá indo para um lado errado, ele sofre extrema repressão, né, do lado que quer fazer ele decair ou ir para outros rumos que se desvirtuam da origem dele, né, do pensamento e tal. É isso que tá acontecendo, né? E a gente não pode, né? Tem que resgatar essa coisa de tipo tá ali questionando mesmo, dando a cara a tapa para falar que não, esse lado aí que tá indo é um lado que pode acontecer da cultura se perder em meio às suas características principais, né? Para falar sobre o anarquismo, sobre a luta popular, a luta do povo, né? Na detenção de maltrato, automação, depois invadir a favela para nos atrapalhar. Essa raça do caralho não vai nos respeitar, vai, nega o som, que me desligaram. Anarquia e ordem, governantes trazem a desordem, no equilíbrio natural, espontaneidade e anarquia. Sou verdadeiro, na rima justiceiro, por isso eu te incomodo, não preciso de dinheiro. Contra a credibilidade, contra a mentira, contra a injustiça. As duas culturas surgiram do que eles chamam de subúrbio, tá ligado? Das margens ali da sociedade, tá ligado? E assim, a gente tem um inimigo em comum, né, meu? Não é a calça larga ou a calça apertada que vai diferenciar a gente, né, meu? Então, acho que isso foi uma coisa assim, meio que o isqueiro que faltava para acender o pavio, né, mano? E foi mais ou menos isso, né? Era o ponto-chave, assim, que faltava pra gente pegar e estourar, tá ligado? Porque assim, essa coisa dos punks e dos rap tá andando junto não é de agora, né? Não é nada novo. Né? A narco-rap também não é nada novo, assim, né? Tipo, a gente, assim, o núcleo anarco-rap São Paulo não inventou nada, a gente só tá jogando a parada, que é de décadas atrás já, e a gente tá desenvolvendo, né? Continuando a caminhada de pessoas que vieram antes da gente, né? E por quê, né? O punk, o hip hop é da rua, né? São culturas de rua. Então, estão na rua, se cruzam, fazem coisas juntos, né? Tem essas reivindicações que o rap sempre defendeu, que o anarquismo também sempre defendeu. Tem muita coisa em comum, né? O pessoal tá colando, eles estão indo nos mesmos eventos, no mesmo pico, então é imprescindível que essa junção não se faça, né? Porque querendo as ideologias de promoção social e igualdade são as mesmas, então praticamente você tá dividindo um movimento que devia estar junto, que é uma coisa só. Acho que o hip hop aí no ponto de vista anarquista tá como uma questão de autonomia, né? Autonomia, o respeito mútuo, a coisa coletiva, sempre foram bases do anarquismo, né? Bate totalmente, é totalmente conjunto, porque as pessoas estão agindo, estão fazendo, estão produzindo, né? As pessoas estão estruturando coisas, né? Estão produzindo coisas. Chamando a atenção do Donete de patrão. Aê, cê tá roubando? Cuida da sua vida, cuzão. Não paga minhas dívidas, não chega com nada. Quando o meu não rodou, cê sentou e deu risada. Aê, trio, vou te apoiar. Vai porra nenhuma, é da boca pra fora. Pra fazer média na rua, então segura. Muitas pessoas estão entrando dentro da cultura pra desfocar o lado social da cultura, né? O verdadeiro valor da cultura tá se perdendo, né, e tal, que é a coisa do social, dos elementos, dos eventos acontecendo nas quebradas, né, e não no centro e tal. No centro é o centro, a gente tem que promover os nossos eventos nas quebradas, né, porque é nas quebradas que a gente tem que fortalecer o nosso povo, né, porque a gente é do povo, né, assim como o punk foi feito algo para auxiliar ao social, o povo, né. E assim a ideia do hip hop, né? Então por isso que são culturas que se assimilam dentro do mesmo pensamento. Então por isso que deve acontecer a unificação, né?
Então, se o punk é do povo, o hip hop também. Então a gente tem que estar com o povo, não nas grandes capitais, fortalecendo o capital. Esse vídeo, né, cara, ele mostra que as coisas estão andando, né, meu? Tipo, tem esse lance, né? Se tá existindo um vídeo, se tá existindo um questionamento, entendeu? É porque o núcleo tá funcionando, entendeu? Ele tá produzindo, não tá produzindo só na música, né? Então, assim, isso mostra o enriquecimento, né, das coisas, né? Por exemplo, assim, como é que o hip hop se expressa? Através do break, MC, grafite, né? Não é só isso, entendeu? Então, assim, tá vendo um documentário aqui, entendeu? Sobre o núcleo, entendeu? Então, eu acho que isso daí é uma prova de que a produção tá funcionando, os caras estão ativos aí, ou melhor, estamos ativos aí, né? E meu, e é isso aí. Bota pra fuder. A minha visão do punk, do anarcopunk, é algo voltado para a libertação do povo, algo para auxiliar o povo. E nada como usar a cultura do povo para instruir o povo a se orientar e perceber cada vez mais a nossa realidade, né? Então acho que é essencial essa união. E estamos aí para fortalecer e para auxiliar ao máximo de fazer essa união acontecer o mais rápido possível. Isso já está acontecendo na realidade, né? Mas vamos fortalecer para cada vez mais acontecer eventos associados com as duas culturas, né? E é isso. Né? Então é unir isso daí para uma ação só, porque é aquela velha estratégia, né? Vamos nos articular para destruir. Então se a gente consegue unificar esses dois movimentos que são potência, questão de mobilização, a gente tem um conteúdo bom. Todas as vertentes elas são diferentes também, né? Então é um processo que está em construção, mas que tem tudo aí para ser mais, quando vai se falar de rap, vai se falar, tem o rap gang, tem o rap underground e tem o anarco-rap. Vai chegar nesse estágio. Meu, isso é um passo enorme, assim, é um passo gigantesco que a gente vê aí na periferia se unindo mesmo, não só como anarco-rap, mas assim, tem muita gente que tem a proximidade, o pessoal do reggae sempre teve ideia política mesmo, então assim, só tem a fazer com que outras pessoas olhem e entendam essa questão da luta anarquista, de ter uma visão não só musical, não só uma questão de crítica só para a questão cultural, mas avançar para uma luta mais além, que não seria a luta política no caso. Então isso aí, cara, é uma abertura assim enorme para todo mundo olhar e para o sistema também perceber que a resistência está crescendo, que tá tudo fluindo, o rio nunca para, tá ligado? O sol aumenta. Se barrar na frente, dá enchente, a gente passa por cima. E vamos em frente, se na união, tá ligado? É a conexão, sua favela é a banca. Anarco-rap, anarco-punk, tamo aí, ninguém esquece. Pela periferia está se organizando. A união é quem vai prevalecer. É arma sonora, né, e psicológica. Responsabilidades seguidas. Anarcopunks na luta antifascista. Na luta antifascista. Anarcopunks na luta antifascista. Quebrando com regras e como os padrões e antipadrões. Quebrando com regras e como os padrões. Cultura de rua, olho crescendo, conspirando, reunindo contra o capitalismo. Vivência libertária, construindo nossas vidas.